bebê do Refrigério Kids. Olá, pequeninos do Senhor, a graça e a paz de Jesus. Aqui novamente é a tia missionária Cláudia e que bom te encontrar aqui no nosso compromisso diário com Jesus, no devocional do Refrigério Kids de hoje. Estamos começando mais uma semana, hoje é segunda-feira e o tema do nosso momento com Jesus hoje é Minha voz tem poder. Deixa a tia te perguntar, você já teve uma ideia super brilhante, mas na hora de falar, a voz sumiu? Ou a professora fez uma pergunta e você sabia a resposta, mas o seu coração começou a bater bem forte, tum, 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 muito rápido, e você acabou ficando quietinho, ficando calada. Aí veio aquele frio na barriga. Sabe o que é isso? É a timidez e o medo de falar. Mas hoje, o Papai do Céu, Ele quer conversar com você sobre isso. Sabe por quê? Porque Ele te deu uma voz para ser usada. E a sua voz, ela é importante e ela tem poder. E hoje, pequeninos, nós vamos aprender a respirar fundo e usar a nossa voz com coragem, porque o Espírito Santo é quem nos ajuda a falar. E nós vamos ouvir um tesouro importante que está na palavra de Deus para nos ajudar a falar e não ficar com timidez. A tia vai ler aqui com você na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 7. E antes da nossa leitura, é o momento do nosso combinado. Se você já está aqui há mais dias, você sabe que é importante você deixar o seu like no vídeo do devocional do Refrigério Kids para que mais crianças sejam alcançadas. E também, claro, não esquecer de compartilhar depois essa oração com seus amigos, tá bom? Esse é o nosso combinado com Jesus. E a tia vai ler aqui 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Presta atenção no que diz a Bíblia. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de domínio próprio. Olha só isso, pequeninos. Nós não temos espírito de medo. Nós temos o espírito de poder para falar e para agir. E que espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Pequeninos, o medo de errar ou de que os outros olhem para você é um truque da timidez. Mas o seu Deus, Ele te deu um espírito de poder. Isso significa que você pode escolher ser uma criança calma e corajosa. Você é um menino forte, você é uma menina que tem ousadia em Deus. E o que é isso, tia? Não tem medo de encarar as situações do dia a dia. Na escola, quando você for perguntado sobre alguma coisa, você pode falar, porque Deus te dá capacidade, você não precisa ficar com timidez. E hoje o Espírito Santo quer lembrar da super dica da criança que tem uma voz poderosa. E essa super dica tem 3 coisas importantes, preste atenção. Primeiro, você vai se lembrar do dono da voz. Você é filho de Deus, é uma filha de Deus. Então, isso quer dizer que você tem a voz dele em você. E ele está feliz quando você se expressa. A segunda coisa dessa dica importante é que você pode usar respiração mágica. Como assim, tia? Antes de falar, você vai respirar fundo, com calma, como se você fosse encher um balão. Sabe aquele balão de aniversário? Você respira fundo, não é? Então essa é a respiração mágica. Para quê? Para te dar calma no coração. Você não precisa ficar com o coraçãozinho saindo pela boca. Respira. E aí a terceira parte da dica é: fale com Jesus primeiro. Se você precisa falar com a professora, com o amiguinho, com a mamãe, peça ajuda a Jesus. Diga: Jesus, me dá coragem para eu falar a verdade. Aí você vai respirar, vai lembrar que a sua voz é dele
e Ele vai te dar força para isso. É a super dica de uma voz poderosa. Você é uma criança que tem uma voz poderosa. E você tem que falar, não pode ficar tímido. Toda criança precisa ser sincera com os pais, com a tia da escola, na igreja, com os amiguinhos. Isso é importante, tá bom? Fale a sua ideia, a sua opinião, faça a sua oração também. Tudo isso é importante. E não deixe o medo roubar a sua voz. Você tem uma mensagem do Papai do Céu para o mundo no seu coração. E o Espírito Santo ele vai te ajudar a falar, tá bom? E chegou o nosso momento então de orar, de conversar com Deus sobre esse assunto, para Ele nos ajudar a não ter timidez. E eu quero só lembrar, porque tem pequeninos entrando aqui, a nossa oração a tia ora, você ora também repetindo, conversando com o Senhor, tá bom? Então fecha os teus olhos, ora assim com a tia, diga: Papai do Céu, obrigada porque o Senhor me deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E eu te peço perdão, Senhor, por deixar o medo roubar a minha paz e muitas vezes a minha voz. Eu peço que o Senhor me ajude a ter coragem para me expressar, para orar e para falar a sua verdade. Eu declaro que eu sou uma criança corajosa, eu não sou tímido, eu não sou tímida, e eu vou falar sempre que for necessário. E Jesus vai colocar palavras de sabedoria na minha boca. Obrigada, Papai do Céu, por esse momento de oração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amém. Agora nós vamos fazer o quê? Declarar a nossa palavrinha de confissão de fé deste dia. E a palavra que vai te dar essa super coragem é falou. Vamos falar juntos bem alto? Falou. Então você vai declarar isso e vai escrever assim com a tia nos comentários: eu sou corajoso. Ou se você for menina, eu sou corajosa, porque eu falo. Amém? Que você guarde essa palavrinha no teu coração e lembra, sempre que tiver necessidade de falar, você não é uma criança tímida. Jesus vai te encher de poder, tá bom? Você vai usar essa voz para abençoar outras crianças agora, falando para orar com o devocional do Refrigério Kids. A tia te espera aqui amanhã para mais um dia de oração. Um beijo, fica na paz do Senhor. E aí, gostou de orar com a gente? Esperamos amanhã vocês de novo. Ô, Glória! É só a vitória! Viva Jesus! Viva! Brincamos juntinhos, que alegria sem fim. Cantando bem alto, vem brincar, vem pra mim. TV, Refrigério Kids, volta logo. Sim.